Os juizados especiais cíveis são um importante meio de acesso à justiça, pois permitem que os cidadãos busquem soluções para os seus conflitos cotidianos de forma rápida, eficiente e gratuita. Muita gente tem dúvidas sobre os juizados especiais porque não sabe como entrar com a ação ou se precisa de advogado. E hoje eu vou trazer as principais informações sobre os juizados. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido desde já a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. Nos juizados especiais se busca, sempre que possível, uma solução amigável entre os envolvidos no conflito. Apenas se não houver acordo é que o problema passa a ser decidido pelo juiz. Os juizados foram criados a fim de que seja possível oferecer uma justiça mais ágil e eficaz a partir da simplificação e redução das etapas processuais e buscando, sempre que possível, a conciliação. E quem pode reclamar o seu direito nos juizados especiais cíveis não é qualquer pessoa, pois a lei coloca alguns critérios. Para poder ingressar com ação no juizado como autor, é preciso ser cidadão brasileiro maior de 18 anos, ou seja, pessoas físicas capazes, ou microempresa, ou empresa de pequeno porte, ou organização da sociedade civil de interesse público. As demais empresas, pessoas jurídicas, que não sejam essas que eu mencionei, não podem ser autoras no juizado especial cível, mas os cidadãos podem reclamar contra elas. Uma empresa grande não pode ser autora no juizado, mas pode ser ré. E qual é o valor máximo da causa que pode tramitar no juizado? Aqui a resposta depende. Se for um juizado especial da Justiça Estadual, o valor máximo é de 40 salários mínimos. E se for o juizado especial da Justiça Federal, aí o valor é de até 60 salários mínimos. De forma resumida, as ações que vão para a Justiça Federal são aquelas que envolvem os órgãos da administração pública federal, como, por exemplo, um cidadão que pediu um benefício ao INSS e esse benefício foi negado e agora ele entrou com ação na justiça contra o INSS. O INSS faz parte da administração pública federal, por isso o processo vai para a Justiça Federal. E as ações que vão para a Justiça Estadual são aquelas envolvendo particulares, como o ressarcimento de valores de alguém que bateu no seu carro e não pagou o conserto, ou uma pessoa que pegou um dinheiro emprestado e não devolveu, ou alguém que comprou uma mercadoria e ela está com defeito e o vendedor não quer resolver o problema, e por aí vai. Para a Justiça Federal vão causas envolvendo a administração pública federal, e para a Justiça Estadual vão causas envolvendo particulares ou empresas privadas. Na Justiça Estadual, o limite de valor do juizado é de 40 salários mínimos e na Justiça Federal é de 60 salários mínimos. Se o valor da causa for maior do que 40 salários mínimos na Justiça Estadual ou 60 salários mínimos na Justiça Federal, ainda assim é possível acionar o juizado, desde que o autor renuncie o valor que ultrapassa o limite. Ele pode abrir mão do valor que excede o limite e assim aproveitar a rapidez do juizado. Outra dúvida: precisa de advogado? Se o processo for da Justiça Estadual, só é possível dispensar o advogado se o valor da causa for de até 20 salários mínimos. E se for um processo da Justiça Federal, aí você pode dispensar o advogado até o limite de 60 salários mínimos. Recapitulando, na Justiça Estadual o juizado vai até 40 salários mínimos, mas para dispensar o advogado é só até 20 salários mínimos. E na Justiça Federal, o juizado vai até 60 salários mínimos e você pode dispensar o advogado. Para dar entrada em ação no juizado da Justiça Federal, não é necessário advogado. A parte pode iniciar o processo sozinha, exercendo o seu direito de jus postulandi. E como é que a parte pode sozinha iniciar o processo? Pois bem, ela pode ajuizar o processo pela internet, no site da Justiça, ou ela pode comparecer pessoalmente na sede mais próxima do juizado, em que haverá um funcionário disponível para ouvir a sua reclamação e encaminhar a ação.
Contudo, eu ressalto aqui a importância do advogado para auxiliar a parte nos procedimentos relativos à tramitação da sua ação. Se você não possui recursos para pagar um advogado, você pode procurar a Defensoria Pública ou a assistência judiciária das faculdades de direito. Além disso, caso as partes recorram de qualquer decisão, é obrigatória a presença de um advogado. Então, embora em algumas situações não seja obrigatório ter advogado, em outras situações, como nesse caso do recurso, o advogado é obrigatório. Outra dúvida: quanto tempo demora para sair a sentença do processo? Isso depende da complexidade do caso. Contudo, o que eu posso dizer é que o andamento do processo no juizado é bem mais rápido. Outra questão: precisa pagar alguma quantia para entrar com processo no juizado? A resposta é que não. Os juizados atendem de graça. Em regra, o autor não paga custas e despesas do processo. Mas se o autor perder o processo e quiser recorrer, aí para interpor o recurso, ele precisa pagar custas. Mas lembre-se, caso você não tenha condições de pagar, você tem direito de requerer ao juiz a gratuidade da justiça. Você pode pedir justiça gratuita e aí você não precisa pagar custas. Outra dúvida: quais são as causas que não podem ser ajuizadas nos juizados especiais cíveis? Eu vou trazer alguns exemplos. Ações trabalhistas, ou seja, do empregado contra o patrão. Ações de família, como divórcios, alimentos e guarda de filhos. Ações envolvendo crianças e adolescentes menores de 18 anos. Ações de herança e de inventários. E ações de falência. Se você chegou até aqui, me conte nos comentários se você entendeu bem a explicação. E eu deixo aqui o meu convite para você assistir a mais vídeos aqui do canal. Assistindo todos os dias aos vídeos, você vai notar que em pouquíssimo tempo você vai aprender muito sobre o direito e você vai entender muito mais o que acontece na sua vida e também nas notícias do Brasil. Aprender o direito é libertador, porque abre a sua cabeça e te deixa mais consciente sobre os direitos e deveres. Todo mundo deveria ter essa iniciativa que você está tendo agora, de assistir a esse vídeo. Então eu deixo aqui os meus parabéns. E seria ótimo se todo mundo tivesse o interesse em aprender o direito. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e dar continuidade aos seus estudos. Até!